A virada tumultuada do século França em tumulto. A França, no final do século XVIII, era uma nação em convulsão. O país estava à beira de uma transformação monumental, com a sociedade dividida entre os que ansiavam por mudança e os que temiam o desconhecido. A Revolução Francesa, que prometia liberdade, igualdade e fraternidade, havia mergulhado no caos. As ruas de Paris e outras cidades estavam repletas de manifestações, e a violência se tornava uma ocorrência diária. A outrora absoluta monarquia estava destroçada, substituída por governos instáveis. A Assembleia Nacional tentava desesperadamente manter a ordem, mas a falta de consenso e a constante mudança de poder tornavam isso impossível. A turbulência econômica, com dívidas exorbitantes e inflação galopante, agravava ainda mais a agitação. O povo sofria com a escassez de alimentos e o aumento dos preços, levando a um descontentamento generalizado. Em meio a esse caos, um jovem oficial militar chamado Napoleão Bonaparte iniciava sua ascensão meteórica. Sua habilidade estratégica e carisma rapidamente o destacaram entre seus pares. A França ansiava por estabilidade, por um líder que pudesse restaurar a ordem. A população estava cansada da incerteza e das constantes mudanças de governo. Mal sabiam eles que esse ambicioso corso personificaria tanto as esperanças quanto as ansiedades de toda uma geração. Napoleão prometia trazer a tão desejada estabilidade, mas também carregava consigo o potencial de novas guerras e conflitos. Uma criação corsa. As sementes da ambição. Napoleão Bonaparte nasceu em 15 de agosto de 1769, em Ajaccio, Córcega. Sua infância foi impregnada pelo nacionalismo corso, destacando-se em matemática e história. Desde tenra idade, demonstrou intelecto aguçado e talento natural para a liderança. Em 1785, aos 16 anos, Napoleão graduou-se na École Militaire de Paris, enveredando pela carreira militar. A Revolução Francesa proporcionou a oportunidade perfeita para Napoleão provar seu valor e agarrar seu destino. Ascensão de um prodégio militar. Da Córcega a Paris. A história de Napoleão Bonaparte começa na ilha de Córcega, onde nasceu em 1769. Desde jovem, ele demonstrou um talento excepcional para a estratégia e a liderança. A Revolução Francesa foi o cadinho onde se forjou o gênio militar de Napoleão Bonaparte. Este período tumultuado da história francesa ofereceu a ele a oportunidade de mostrar suas habilidades e se destacar entre seus pares. Seu brilho tático e liderança decisiva em batalhas como o Cerco de Toulon consolidaram sua reputação. Foi aqui que ele demonstrou pela primeira vez sua capacidade de transformar uma situação desesperadora em uma vitória decisiva. A capacidade de Napoleão de inspirar suas tropas e sua aura de invencibilidade o transformaram em lenda. Suas campanhas militares eram marcadas por uma combinação de velocidade, surpresa e força bruta. À medida que sua estrela militar ascendia, também crescia sua influência política. Napoleão não era apenas um comandante militar, mas também um estrategista político astuto. Em 1799, Napoleão orquestrou um golpe de Estado, assumindo o controle do governo francês. Este movimento ousado marcou o início de uma nova era na história da França. O ambicioso jovem general da Córcega havia se tornado o homem mais poderoso da França. Como primeiro cônsul, ele começou a implementar reformas que transformariam a nação e consolidariam seu poder. O turbilhão de campanhas. A ascensão de Napoleão ao poder. A ascensão de Napoleão foi marcada por campanhas militares que evidenciaram seu gênio tático. Suas vitórias na Itália e no Egito forjaram sua reputação como comandante militar. Apesar dos reveses, o retorno de Napoleão à França em 1799 foi recebido com júbilo. Reconhecendo a fragilidade do clima político, ele tomou o controle do governo em um golpe sem derramamento de sangue. Napoleão se autoproclamou primeiro cônsul,
efetivamente pondo fim à Revolução Francesa. Imperador Napoleão, consolidando o poder e o legado. Com a França sob seu controle, Napoleão embarcou em reformas ambiciosas. O Código Napoleônico, enfatizando a igualdade perante a lei, tornou-se modelo para sistemas jurídicos em todo o mundo. Ele centralizou o governo francês, criando uma burocracia mais eficiente. Em 1804, Napoleão se autocoronou imperador, consolidando seu poder. A coroação marcou o ápice da ascensão meteórica de Napoleão. Um reinado transformador, reformas e seu impacto. O reinado de Napoleão foi definido por profundas transformações sociais, econômicas e políticas. O Código Napoleônico substituiu leis fragmentadas por um sistema unificado baseado na igualdade e nos direitos de propriedade. Suas reformas educacionais expandiram o acesso à educação, fomentando a mobilidade social. Napoleão centralizou o sistema bancário, estabelecendo o Banco da França. Ele implementou reformas tributárias, aliviando o peso sobre o campesinato. Seus investimentos em infraestrutura facilitaram o comércio e a comunicação. As reformas de Napoleão deixaram um legado duradouro na França e além de suas fronteiras. A fuga da coroa portuguesa, buscando refúgio no Brasil. As guerras napoleônicas tiveram consequências de longo alcance, mesmo para nações distantes. Em 1807, Napoleão exigiu que Portugal fechasse seus portos aos navios britânicos. O príncipe regente português, Dom João VI, decidiu transferir a corte para o Brasil. A chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro em 1808 marcou um ponto de virada. Dom João VI implementou reformas, abrindo os portos brasileiros ao comércio internacional. A transferência da corte plantou as sementes da independência do Brasil. O legado duradouro de Napoleão, moldando a Europa e o mundo. O impacto de Napoleão Bonaparte na história é imensurável. O reinado de Napoleão deixou uma marca indelével na história, moldando a Europa e o mundo. Ele expandiu o Império Francês a um nível sem precedentes, influenciando a geopolítica de seu tempo. Suas táticas inovadoras revolucionaram a guerra, inspirando gerações de estrategistas militares. As suas campanhas militares são estudadas até hoje em academias militares ao redor do mundo. Politicamente, ele preservou muitas das conquistas da Revolução enquanto estabelecia um regime autoritário. Ele conseguiu equilibrar a ordem e a liberdade de uma maneira que poucos líderes conseguiram. O Código Napoleônico tornou-se um modelo para sistemas jurídicos em todo o mundo. Este código influenciou profundamente a legislação de muitos países, promovendo a igualdade perante a lei. Suas reformas educacionais promoveram a mobilidade social e uma força de trabalho qualificada. Ele estabeleceu escolas e universidades que ainda hoje são renomadas. Apesar de suas falhas, Napoleão permanece uma das figuras mais fascinantes da história. Sua ambição e carisma o tornaram um líder incomparável. Seu legado continua a cativar e inspirar debates séculos após sua morte. Historiadores e entusiastas ainda discutem suas contribuições e controvérsias, mantendo viva a memória de um dos maiores líderes da história.